Cheguei pra gente falar de Corinthians, eu já estava com saudade de você. Não sei se você estava com saudade de mim, mas a correria do dia a dia, o jovem brasileiro quase não consegue vir aqui gravar vídeo. É uma loucura, gente. Aqui tem um bando de loucos por ti Corinthians e o Corinthians numa retomada muito legal no Brasileirão, tá, Dorival? Jéssica, significa que você não vai cornetar o Dorival? Aí você pensou errado. De verdade, não tem como eu não cornetar o senhor Dorival. Jéssica, mas tá ganhando, né? Ganhou do Grêmio, ganhou do Galo. Ó, de verdade, ainda falta uma consistência, tá, Dorival? Pouca coisa, assim, uns 30%, só pra fechar 10 de 10. Ano tá correndo muito rápido, tá voando mais do que gavião esse final de ano. Lógico que o Corinthians tá com uma transição legal. Ofensivamente, tem alguns pontos pra melhorar, mas Corinthians, no máximo, assim, não dá para continuar errando os mesmos erros. Meu professor da faculdade falava assim: você tem que ter erros novos, né? Não dá para continuar sempre nos mesmos erros. Eu fico meio incomodada com essa instabilidade política que o Corinthians está vivendo. Eu vejo que o Timão, sabe o que tem que fazer? É não ter medo de recomeçar. Recomeçar um Corinthians do zero, né, vamos falar assim. Eu recebo muita mensagem dos seguidores falando assim: ó, vocês falam, Corinthians tem que virar uma SAF, talvez seria uma solução. Jéssica, o Corinthians tinha que fechar a porta e começar tudo de novo. A gente tem essa sensação de que precisamos começar tudo novo, uma gestão mais profissional. Lógico que ainda falta alguns pontos, tá, Corinthians, assim, taticamente a gente já sabe, mas para profissionalizar o Coringão, Corinthians é gigante, não importa se tá em crise, se o clima ainda tá fechando, né? Tá tipo aqueles desenhos, os animes, né? Que tem o personagem andando no meio da rua, aí o tempo vai fechando, formam-se aquelas nuvens cinzas na cabeça do personagem, mas acho que não dá para ter medo de recomeçar, mesmo quando a gente comete muitos erros. Pega o exemplo, aí a gente vai ter que usar o exemplo do time verde, tá? Não queria nem usar o exemplo deles, mas eles estão para renovar com o técnico, acho que até 2027, mais ou menos. E até lá, a gente percebe que o Abel já ganhou muitos títulos para o time verde, mas ainda assim precisa melhorar muitos pontos táticos. Lógico que a gente não vai ficar elogiando aqui o rival, mas o Corinthians precisa aprender com os outros clubes, ter essa comparação para pegar o que tem de melhor e trazer sim para Itaquera. E acho que a gente quando pensa até em Flamengo, por exemplo, o Flamengo tá quase atingindo uma receita bilionária no próximo ano. Se conseguir fechar com esses números, vai ser uma das maiores rendas, né, de faturamento atingido na história do futebol brasileiro. Então, Corinthians, presta atenção. É um momento de usar realmente o que temos de melhor. E eu vou te falar, em pontos de melhoria, lógico que a nossa zaga ainda tá meio lá, meio cá, né? Tem uma provável saída do Tchoca, acho que não vai se concretizar, mas o Zé Ramalho com o Gustavo Henrique, né? Nosso querido André Ramalho, ainda formam uma dupla legal para a primeira linha. Neneca, né? Que foi convocado para a seleção, a gente fica feliz da vida com isso. Mas são pontos que vale a pena comemorar. Por muito tempo a gente não tinha uma dupla titular que passava segurança. Poxa, eu lembro do Félix Torres errando na saída de bola, a gente ficando louco, né, na hora do jogo. Então acho que são pontos que a gente precisa sim comemorar. Não tá perfeito, né? A gente sente saudades assim, Paulo André, Chicão na zaga, né? A gente ainda não tem um batedor de falta assim oficial que fala assim, esse aí vai fazer a diferença. Mas o Corinthians tem que encontrar, tipo, o ouro no meio do cascalho. Jéssica, explica isso melhor. A gente tá vendo que ainda tem um clima meio estranho envolvendo Memphis no bastidor. É algo que incomoda. Ô, diretoria, de verdade, assim, a gente adora Memphis Depay, né? O cara é gringo da Fiel. A gente tem o máximo respeito. Mas realmente, os números dos contratos são, assim, valores surreais para futebol brasileiro, para um clube como o Corinthians, que está se reestruturando ainda, não se organizou, né? Lógico que tem um baita apoio das patrocinadoras, mas ainda assim,
tem muita dívida pendente que o Corinthians vai renegociando. A gente vê que os números do Memphis tá melhorando demais. Lógico que quando ele faz gol, a gente comemora o dobro de felicidade, mas aí fica aquela história, porque pensa comigo, antes a gente dependia muito do Rodrigo Garro. Ainda tem uma dependência ali. Isso me lembra muito a época que a gente dependia do Renato Augusto. Mas agora a gente meio que está dependendo do Memphis para fazer uma transição mais veloz, para conseguir chegar lá na última linha. E o Memphis vai cansar, né? Nesse ritmo de vai e volta e tentar criar uma jogada. E acho que isso vai, né, Dorival, nas suas mãos, as suas mãos alvinegras, porque a gente tem o Carrilho que pode fazer essa função muito bem. Agora o Martínez de volta também, que é uma peça que eu agradeço pelo Corinthians ter contratado. Acho que Martínez e Carrilho são 2 jogadores master, assim, que a gente olha e fala: "Cara, eles são muito bons", e a gente fica muito contente, mas, são quase 23 milhões de dívidas aí com o Memphis, e o clima fica meio, né, a relação do Corinthians com o Memphis ainda fica meio arranhada. Mas apesar disso, eu gosto de lembrar um ponto: se o Memphis tivesse tão incomodado quanto alguns dizem, o Memphis já tinha ido embora, já tinha voltado para o país dele, e a gente tá vendo que não, ele continua aqui, continua se empenhando, se dedicando. Corinthians, aproveita isso, aproveita, porque vou te falar, encontrar um jogador do nível do Memphis para honrar a nossa camisa, para atrair grana, né, porque ele atrai investidores, ele atrai patrocínios, e ainda conseguir trazer uma coisa que falta nesse Corinthians, é um novo ídolo para fiel. Corinthians tá meio carente de ídolos, tá? Eu não sei sua opinião, me conta aí, mas no geral, a gente encontra no Memphis, de novo, a imagem do ídolo, do herói que consegue, né? Assim como no feminino a gente tem vários nomes, né? Temos a Gabi Zanotti, a Nicole que tá se tornando peça-chave. Nesse Corinthians masculino também tá faltando a presença de ídolos, os jogadores decisivos, né, Corinthians, que ó, consegue brilhar com uma jogada individual. Acho que no feminino uma que tá me surpreendendo demais é a Marizinha, nunca critiquei, acho que o Piscinato aí agora com a renovação deve estar mais tranquilo para trabalhar, são títulos que vão se acumulando e a gente quer o Corinthians masculino acumulando títulos também. E eu quero a sua expectativa já para a Copa do Brasil. Não gostei muito da data, vai pegar ali perto do Natal, a galera já tá viajando, pensando qual que vai ser o presente do amigo secreto, mas são datas aí que a gente não pode contestar, né? A galera que faz a agenda do futebol brasileiro ainda tá meio deixando a desejar. E falando deixar a desejar, senhor Yuri Alberto, ô Yuri, eu sei que a fase assim, de vez em quando dá uma complicada, mas o Yuri também tá deixando a desejar, não só em finalização, mas eu acho que dá para participar mais, tá, Yuri? De verdade. Você que é o orgulho do Vale do Paraíba, vai ter que encontrar uma maneira de participar mais. Gostei dessas jogadas mais rápidas diante do Grêmio, o Corinthians conseguiu dominar. Aí eu recebi um monte de mensagem, a galera falando assim: Jéssica, mas o Grêmio jogou melhor. Na onde que o Grêmio jogou melhor? Para! Tivesse jogado melhor, teria ganhado. E eu acho que o Corinthians foi muito consciente em cada jogada, errou muito pouco. E aí, ó, Dorival, para dizer que eu fico só cornetando, tá? Mas eu acho que ainda falta, assim como o Memphis está se entregando muito mais, o Yuri também. Talvez, eu fico pensando, será que é porque ele passou pela cirurgia, fica com um certo medo de machucar de novo, né? Porque tem isso, o emocional pega muito nessas horas. Mas Corinthians, para fechar aqui, entendeu? Dica de Jéssica Nanum, se você ainda não se inscreveu, deixa o like aí, se inscreve. Acho que a gente precisa evitar o problema antes do problema acontecer, né? Eu lembro que essa semana a galera comentando sobre a parceria Vasco e a Capa, né? Vai finalizar ali, vão lançar um livro, né? Eles já estão junto com o Vasco, já faz muitos anos. E eles vão lançar um livro para fechar essa parceria com chave de ouro. Provavelmente vai ter uma camisa para a torcida carioca, especial, né? Tudo mais. Então, é evitar o problema. A galera falou o quê no bastidor? Falou, ó,
o pessoal tá achando ruim, porque não vai ter ali a parceria mais com o Vasco, Cruz Maltino vai ser criticado, porque é uma marca que a torcida gosta bastante. E aí, antes do problema aumentar, né, de ficar aquele climão, o Vasco já foi lá: "Não, mas a gente vai fechar com chave de ouro, vamos lançar uma camisa bonita, um livro". Então é isso, é evitar o problema antes do problema acontecer, porque o Corinthians não pode ficar colecionando mais pontos negativos para a imagem do clube. A gente é apaixonado pelo time do povo, a gente quer o Corinthians profissionalizado, com boas ideias, boas ações para a torcida. Agora a torcida tá, entendeu? O Corinthians trouxe a torcida mais pertinho e eu acho que isso é um mérito do senhor Augusto Melo, apesar de não estar mais, né, o Stabile que está comandando a cadeira do timão, mas ainda assim eu vejo hoje o Corinthians mais próximo da torcida. Não só em rede social, mas aquele contato com os jogadores, tá uma coisa mais humana, entende? Tá uma conexão muito mais bacana. Não sei se você já percebeu isso, presta atenção nos vídeos que o Corinthians publica aí, a gente que tá de olho nas redes. Inclusive me segue aí em todas as redes pra gente ficar conectado. Eu sigo daqui, você segue daí, vamos junto, Coringão, beba água e vai Corinthians, essa camisa nova que vão lançar, hein? Isso é assunto do próximo vídeo. A gente se conecta mais aí. Beijo, até a próxima.